Olá pessoal, tudo bem? Nós então vamos aqui dar início à nossa oficina de produção de textos. É uma das oficinas que nós estamos contemplando então no nosso seminário formativo de comunicação popular. E quem vai trabalhar essa oficina é o Gibran. Tudo bem, Gibran? Tudo bem, Zeca? Tudo bem para você que nos acompanha aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Você pode acessar esse material a qualquer hora do dia. E eu estou aí à disposição para contribuir com esse processo de formação em comunicação popular. Ô, Gibran, antes de começar propriamente dita assim a formação, né, o que pode nos ajudar nessa caminhada, conta um pouquinho sua história, como que é, qual é o seu trabalho, se eu sei que você é de Cuiabá e tudo mais, mas a sua atuação, como poderia nos ajudar? Então tá, Zeca. Meu nome é Gibran, eu sou cuiabano. Para quem é de Mato Grosso, quem é de Cuiabá, não acredita muito, né? Porque eu sou muito branco, mas eu sou cuiabano, meus pais são paranaenses, eu tenho 44 anos, eu sou jornalista e professor universitário na Universidade do Estado de Mato Grosso, no município de Tangará da Serra, no curso de jornalismo. E eu contribuo com os movimentos populares e também com as SEBs aqui de Mato Grosso na parte de formação em comunicação popular. Então, aqui nas comunidades eclesiais de base de Mato Grosso, Regional Oeste 2, eu participo da equipe de assessores pastorais, nessa parte de comunicação popular. Então, eu tenho aí uma história nos movimentos populares e no movimento de democratização da comunicação. E entendo a importância da comunicação como algo central na construção de um projeto de país e na organização da nossa vida comunitária, para que nós façamos uma comunicação que venha das bases, né? Uma comunicação que seja feita com as nossas mãos para construir um mundo novo. Aí, Gibran, e sabe que quando a gente se reúne, assim, a equipe do Comunica 15, ou a gente tenta fazer um trabalho mais extenso, assim, atendendo também os regionais, das SEBs, uma das dificuldades que a gente tem é justamente pessoas que queiram assumir a escrita mesmo, sabe? Elaborar textos, um artigo, tal. E essa oficina a qual você vai oferecer é de suma importância nesse sentido, para possamos despertar pessoas que gostem, né, dessa parte da escrita, e você vai trabalhar praticamente, nesse momento que a gente está gravando esse material formativo, qual é a grande dificuldade ou por que as pessoas tentam correr tanto dessa experiência da escrita? É a mais difícil mesmo? Seria isso? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Comunica 15 para participar desse processo de formação. Fico bastante lisonjeado em contribuir de alguma maneira com a construção do 15º Intereclesial da SEBS, que vai ser no ano que vem em Rondonópolis. E assim, como jornalista, estudante de jornalismo, professor do curso de jornalismo e pessoa que trabalha essa parte da comunicação popular com os movimentos populares e com as SEBs, eu percebo uma certa reticência, né, uma certa resistência em relação à escrita. Mas aí deve ser uma questão mais histórica, né? E um medo que as pessoas têm de se mostrar, de serem avaliadas pelas outras. Mas isso também ocorre com os materiais de áudio, de vídeo. O negócio é que a escrita, ela traz um pouco do planejamento da ação. Então, eu enxergo no texto a importância e a possibilidade de organizar o fluxo de informações. Sempre, e eu acho que principalmente nas últimas décadas, nós estamos vivendo num mundo caótico de informação, tem informação para todo lado, a todo momento, e muitas vezes nós não sabemos para onde olhar e o que fazer. Nós somos torpedeados por informações pelas mídias digitais, pelos jornais, pelas emissoras de televisão. E assim, nós ficamos muito na passividade, só recebendo e pouco produzindo. Então, o texto, a prática de escrever, de planejar, ele tem essa característica de nos tornar um pouco mais autônomos e um pouco mais ativos no processo de organização. Porque quando eu escrevo, quando eu organizo, eu estou colocando a minha linha, né? Eu estou colocando um horizonte, uma meta e uma forma de fazer. O objetivo dessa formação é mostrar, então, que o texto tem essa capacidade
porque apesar dele ser a mídia, digamos assim, mais antiga dentre todas as que nós veremos nesse curso de formação comigo e com os outros colegas, o texto ele está presente em todas as plataformas, e a gente vai acompanhar mais aí na transmissão dos slides que eu vou fazer, mas imagine, né, em tudo que nós fazemos, ou em boa parte, nós escrevemos alguma coisa para planejar. Ou então, se nós não anotamos para planejar, nós colocamos na cabeça esse planejamento. E aí, não só na questão da comunicação, mas no dia a dia mesmo. Você vai na feira, você vai no mercado. Eu acho que muita gente ainda anota os produtos no papel ou coloca no celular para depois acompanhar, porque a nossa memória não dá conta de tudo. Isso é planejar. Então, o texto é mais ou menos isso, é a gente conseguir se situar nessa confusão que é o mundo e tentar dar um sentido para as coisas, principalmente a partir da comunicação popular, que é o nosso chão. Tá bom, Gibran, você já começou bem a parte formativa, né? Agora vamos, então, para os nossos slides e a gente vai também partilhando, conforme no decorrer, a gente vai conversando também a partir da sua explanação, tá bom? Olá para todo mundo que está nos acompanhando aí, que participa do nosso curso de Comunicação Popular. Esse material que eu mostro para vocês, ele foi elaborado por mim e pela Ana Paula Carnaíba, que é a minha esposa. Ela é jornalista também, agora está mexendo mais na parte da psicologia, e desde 2017 nós fazemos cursos de comunicação popular dentro da perspectiva da SEBS, e em vários lugares aqui de Mato Grosso. Esse é um material que já vinha sendo utilizado por nós e que eu adaptei para essa oficina que vai focar principalmente no texto, né? Então, é isso. Esse é o material de apresentação. A nossa comunicação popular sempre está em conexão com uma igreja em saída, que é uma espécie de palavra de ordem do Papa Francisco, que enxerga que nós, principalmente leigas e leigos, temos que construir uma igreja povo de Deus, menos hierárquica e mais pé no chão. Nesse sentido, é que dentro da comunicação popular, o texto tem uma importância central, porque o texto ele organiza as informações e dá sentido ao fluxo da nossa vida, do nosso dia a dia. Imagine você, você já parou para pensar o tanto de informações, de postagens no Instagram, no WhatsApp, de informações na televisão, no rádio, nos jornais, nas revistas que você recebe diariamente? E você já parou para pensar como é que está o seu comportamento diante de tudo isso? Ou seja, você é mais levado pela correnteza ou você tenta pôr os pés na água e contemplar a beleza desse fluxo de águas e faz um mergulho para participar dessa coisa que é a vida? Porque a nossa intenção com essa oficina e com tudo na vida é deixar uma marca nesse horizonte e nessa caminhada, né? Na nossa perspectiva de uma igreja povo de Deus. Então, dentro dessa perspectiva da importância do texto, o texto está presente em todo tipo de material. Se você vai fazer um vídeo, muitas vezes você faz o roteiro do vídeo, para depois não engasgar lá na frente na hora que estiver gravando. Se você vai fazer um áudio, uma entrevista com alguém, ainda que seja num papelzinho, você anota as informações, o nome da pessoa, o que é que você vai perguntar, ou pelo menos os tópicos do que você vai perguntar, para a coisa não sair correndo muito solta, sem você ter um certo controle sobre aquilo. Se você vai fazer uma sequência de fotos, muitas vezes você anota também. Olha, eu preciso pegar uma foto do pessoal no geral, uma foto de quem está lá na frente, eu preciso fotografar mulheres, homens, crianças, idosos, gente de todas as etnias.
etnias indígenas, a população negra, LGBTQIA+, brancos, pardos. O exercício do texto ele nos dá essa possibilidade, né, de planejar e de enxergar o horizonte um pouco mais longe. E o texto também está presente, assim, em várias coisas da nossa vida. É lógico que se você já tem um pouco mais de experiência, já tem uma caminhada, muitas vezes você faz a coisa de cabeça. Mas ainda que você faça de cabeça, de memória, você organiza isso. De certa maneira, é uma experiência do texto na sua mente. Mas eu recomendo, sempre anote alguma coisa, tá? Ainda nessa ideia da importância do texto, o texto está presente no jornal, o texto está presente no site, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Telegram. Se você vai dar um aviso na missa sobre uma promoção, sobre uma atividade que as comunidades eclesiais estão organizando, provavelmente você vai levar um papelzinho com as anotações para você não perder tempo tentando entrar no assunto. Você já vai ser um pouco mais objetivo. E ainda que você tenha um pouco mais de habilidade para falar e para dialogar com a assembleia, com a comunidade, sempre é bom ter um papelzinho para se orientar. O texto também aparece na revista, num panfleto que você vai fazer, num boletim informativo, num jornal da comunidade, no WhatsApp. Então, o texto ele acompanha todo tipo de plataforma. Ele tem uma espécie de centralidade em tudo que nós fazemos na comunicação. Então, inicialmente, eu gostaria de reforçar isso, a importância do texto. Para você entender, pelo menos esse é o meu pensamento, que o texto não é coisa velha. O texto é uma coisa antiga, mas que está presente no nosso dia a dia. E ainda que nós estejamos num momento da nossa história de convergência digital, que tem muito vídeo, que tem muito áudio, o texto, ele organiza e dá sentido a esse fluxo de informações. Nesse sentido, um segundo momento que eu gostaria de colocar para vocês é sobre a pauta. Eu não sei se vocês têm esse termo, né? Pauta, no dia a dia de vocês. Mas na comunicação, a palavra pauta é muito, muito presente, é muito comum. E pauta é sinônimo de assunto, é a notícia, né? Aquilo que é interessante para nós divulgarmos. Então, eu gostaria que você parasse e pensasse aí o que é pauta, o que é assunto, o que interessa na nossa comunidade para ser divulgado. Porque na nossa comunidade está rolando muita coisa agora e em todo momento. Mas o que interessa dentro da perspectiva da comunicação popular? Dentro da ideia de SEBS, povo de Deus, o que interessa? O que é importante? O padre, a freira, o bispo são pessoas importantes na construção do reino de Deus, mas eles são parte da comunidade eclesial. Eles não são o centro. O centro é a comunidade. A comunidade é esse todo que constrói o povo de Deus. Só que falando de SEBS, comunidade eclesial de base, o laicato, né? Ou seja, nós, leigas e leigos, somos a força assim, mais numerosa. 99% do povo de Deus não faz parte do clero. Talvez possa existir uma igreja sem clero, mas não existiria uma igreja sem leigas e leigos. Então, muito dessa comunicação das SEBS, a partir da comunicação popular, é feita por leigos e leigas que retratam o que leigos e leigas fazem nas suas comunidades no dia a dia. Eu gostaria que vocês reparassem nessa imagem aí, nessa fotografia que vocês veem. Essa é uma foto, Zeca, que assim, é uma das imagens de um curso de formação em comunicação popular que nós fizemos em 2019 em Cáceres. Cerca de 40 pessoas ali de várias pastorais sociais, da SEBS, de vários serviços da igreja em Cáceres e da redondeza, né, da diocese de Cáceres, participaram dessa formação
foi uma formação para pensar a comunicação popular. E, Zeca, eu gostaria que você participasse comigo. Você poderia descrever o que é que você vê nessa fotografia? Eu vejo, em primeiro lugar, o pessoal sentado em grupo, né? Essa planejamento, esse modo de estar em grupo, trabalhando meio mutirão, uma pessoa anotando as ideias, né? Como dizer, vamos trabalhar desse modo e cada um vai colocando as suas ideias. É como se fosse realmente juntos, pensando juntos em mutirão, o que eles querem realizar, o que eles vão comunicar. Eu vejo desse jeito, né? Esse jeito maravilhoso da comunicação, né? De mutirão, que eu gosto muito, assim, de ver, se elaborar em comunidade. Isso, a comunicação popular, ela é feita a partir da cooperação. Então, nós estamos falando de uma comunicação que ela é diferente da comunicação comercial. Nosso objetivo aqui é outro, né? É a construção de um mundo melhor, principalmente com a participação das pessoas. E a roda é um símbolo dessa cooperação. E nessa roda nós vemos aí 3 mulheres e um homem. No primeiro plano aqui, nós vemos esta mulher de cabelo curto, ela está com um caderno e anotando. Do lado dela, uma outra mulher olhando o celular. Do lado desta, uma outra mulher acompanhando o que o colega anota. E o colega está anotando e olhando o celular. Se vocês pararem para observar direitinho, essas 4 pessoas estão acessando o texto como se fosse o centro do processo de comunicação. Porque ou anotam, ou leem, ou anotam e leem, ou acompanham. Então vejam a centralidade do texto no processo de comunicação. Ele não concorre com o áudio e com o vídeo, ele participa junto. Vamos pensar sempre assim: o texto e a escrita participam junto em todo o processo de comunicação, ou em grande parte dele, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui 5 pautas, 5 sugestões de pauta, né? Que eu recolhi de algumas comunidades de SEBs aqui em Mato Grosso, para vocês observarem. Mas vocês que estão acompanhando aqui a oficina, essa transmissão nossa, já pensem, e se quiserem, deem uma paradinha aí no vídeo e anotem no papel ou digitem no computador algumas sugestões de pauta, ou seja, de assuntos interessantes para produzir matéria dentro da comunidade. Eu vou apresentar 5 sugestões aí para vocês, tá? Primeira delas, essa aqui é uma feijoada beneficente da SIDA, que ocorreu ontem, né? Dia 10 de julho. Quem é a SIDA? A SIDA é uma pessoa que faz parte da comunidade, ali da Igreja Santa Rita de Cássia, bairro Jardim Esplanada, em Rondonópolis. Rondonópolis fica na Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Mato Grosso. Rondonópolis é a cidade que, no ano que vem, vai receber o 15º Intereclesial. Então, o pessoal da comunidade fez esse cartaz digital para divulgar a feijoada, para que o pessoal possa contribuir, comprar a feijoada e ajudar a SIDA, porque ela está precisando. Quem é a SIDA? Uma pessoa da comunidade. A SIDA ajuda a comunidade e a comunidade ajuda a SIDA. Isso interessa para nós. Isso é uma notícia. Isso pode ser uma notícia para a SEBS, para que nós divulguemos no nosso meio e para fora também, né? Produzindo textos e outros tipos de materiais. Aqui uma outra pauta para nós. Mutirão de limpeza na comunidade Santo Antônio, também em Rondonópolis. Vocês veem 2 imagens aí. Uma delas, o pessoal fazendo a capina ali na frente da capela, e dentro da capela, 2 mulheres fazendo a limpeza dos quadros, de algumas imagens, de tudo ali, limpando janela. Ou seja, isso é mutirão, isso é SEBS, isso é notícia, isso é coisa nossa, coisa da comunidade. Algo feito
pelas mãos da comunidade, que muitas vezes fica invisível, mas que precisa ser divulgado no nosso meio, e quanto mais para fora, melhor. É lógico que a gente não vai propagandear o tempo inteiro, né? Arrogando essa coisa assim, como se só nós fizéssemos. Mas esse é o nosso jeito de ser. E isso faz parte do nosso ritmo de vida e precisa aparecer no nosso meio e, na medida do possível, nos outros espaços, nos movimentos populares, repassando para os outros serviços e pastorais, circulando pelo WhatsApp, pelo Instagram, no jornal, no site, onde a gente consiga, fazendo notícia de rádio, podcast. Isso é uma notícia, né, para nós. Isso é uma pauta interessante para virar notícia para nós. Uma outra sugestão aí de pauta é a peregrinação do ícone do 15º Intereclesial da SEBS pelas comunidades de Várzea Grande. Várzea Grande também é uma cidade aqui em Mato Grosso, que faz parte de uma região chamada Baixada Cuiabana. Essa fotografia foi batida lá em Várzea Grande, numa comunidade, porque essas lideranças de SEBS, aí tem gente de Cuiabá e de Várzea Grande, que as duas cidades, Cuiabá e Várzea Grande, são juntinhas, né, separadas por um rio, o Rio Cuiabá. Esse pessoal se juntou e está levando o ícone do 15º Intereclesial por várias comunidades. Aí eles vão nas missas, nas reuniões dos conselhos comunitários da igreja, apresentando, olha, o 15º Intereclesial é um evento, né, é um encontro, é um processo de reunião das comunidades e avaliação da caminhada que existe desde 1975, já vai para quase 50 anos de existência agora no ano que vem, e vai apresentando as coisas. Isso é notícia para nós, ou seja, isso precisa ser divulgado, né? Uma outra sugestão de pauta que também é interessante para nós, tudo são sugestões para vocês irem pensando o que é que interessa para vocês a partir da comunicação popular, aí dentro das comunidades de vocês, tá? Essa foto é da Romaria do Cerrado, realizada pelas ruas de Rondonópolis também. Essa fotografia é de uma romaria que ocorreu em 2016. No primeiro plano aí vocês veem um tronco de árvore, leigas e leigos segurando. Ali de chapéu é o padre Gunther, que atuou um bom tempo em Rondonópolis, agora está para Goiânia, está para Goiás. E assim, é o povo de Deus, todo mundo junto e misturado, denunciando os prejuízos ao meio ambiente causados pela devastação ambiental, pelo agronegócio, e anunciando um mundo em que nós sejamos mais parceiros da Mãe Terra. Também é uma sugestão de pauta interessante para nós. E aqui, por último, em termos de sugestão, nós temos uma feijoada, é o tempo das feijoadas, viu, gente? Uma feijoada que aconteceu ontem também, dia 10 de julho de 2022. O pessoal da SEBS aqui da Arquidiocese de Cuiabá fez essa promoção de feijoada, né, venda de marmitas de feijoada, para inteirar o dinheiro, para conseguir pagar o ônibus, para levar o povo, a caravana da Arquidiocese de Cuiabá, para a Romaria dos Mártires da Caminhada, que vai ser agora nos dias 16 e 17 de julho de 2022, no município de Ribeirão Cascalheira, que fica na prelazia de São Félix do Araguaia, em Mato Grosso. A Romaria dos Mártires é uma atividade que ocorre geralmente de 5 em 5 anos, que faz memória daquelas pessoas que morreram lutando pelas causas sociais, socioambientais, culturais, a defesa do meio ambiente, das causas indígenas, do povo de periferia, dos jovens, das mulheres marginalizadas. É todo esse povo que está na luta e que somos nós também, né, que fazemos essa caminhada. Chico Mendes, Dorothy Steng, Margarida Alves, Dorcelina Folador, mais recentemente, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, que foram assassinados na Amazônia por defenderem as causas amazônicas, né? São pessoas lembradas da Romaria, e o pessoal da SEBS fez essa promoção
para inteirar o dinheiro para levar ao povo. Isso aqui é notícia para nós. Isso aqui tem que circular no nosso meio, nos meios populares, em forma de texto também, né? Tem os cartazes, mas também em forma de texto, informando melhor, detalhando, entrevistando as pessoas. Então, de maneira geral, essas são algumas sugestões, tá? Zeca, eu vou voltar para nós aqui só para você fazer um comentário sobre o que você tem visto em termos de pauta aí na sua região, pode ser? Pois é, rapaz, aqui nós estamos trabalhando, tentando trabalhar, né? O nosso grande objetivo com o seminário formativo, justamente para a comunicação popular, é fazer com que essa comunicação trazida das comunidades, principalmente as comunidades aqui no caso do Pantanal, onde eu moro, as comunidades quilombolas, né? As comunidades indígenas, as comunidades realmente rurais, possam colocar as suas ideias ou colocar o seu modo de pensar e de viver, né, partilhando através desse exercício da comunicação. O que eu percebo, Gibran, a partir disso que você apresentou, é o quanto que a gente é desatento ao que é próprio nosso de comunicar. Eu acho que é importante colocar isso porque você fica muito preso, às vezes, a um formato de comunicação que ele não diz na totalidade como é o nosso modo de se expressar ou de se comunicar. Então, por exemplo, aqui na paróquia ou nos exercícios que a gente realiza de comunicação, a coisa é muito fechada, assim. Então, a linguagem de igreja ou o modo como se comunica a partir da igreja é muito fechado. Quando eu digo fechado, é no sentido de que não dá esse espaço para que a pessoa fale, né? Não dá esse espaço para que ela possa dizer o que ela entende disso. A gente entrega as coisas muito prontas, né? E não sei se o termo seria correto usar, mas como se a gente fizesse um produto despreocupado do que a pessoa poderia refletir sobre isso, né? Um exemplo que teve, muito polêmico aqui, foi o cartaz da campanha da fraternidade desse ano, que não sei se você lembra, é a passagem da mulher pecadora, da qual Jesus resgata essa mulher pecadora, mas o cartaz ele estava trazendo uma ideia de uma mulher jogada ao chão, porque o processo era esse, né? Essa mulher que foi marginalizada, discriminada pela sociedade, que estava ao chão, e Jesus foi ao encontro dela no resgate. Todo mundo lembra dessa passagem, né? Mas, na nossa cabeça, e aí eu digo de modo especial, trazendo para mim na reflexão, né, quando a gente foi trabalhar a temática, causou um certo desconforto pelo fato de que a mulher estava no chão, né? E Jesus estava indo ao encontro dela. Na nossa cabeça, na nossa leitura, já era para estar os dois em pé, né? Então, para a gente construir esse pensamento de que Jesus vem e resgata a dignidade da pessoa humana, de modo especial dessa mulher tão sofrida, né, por todos aqueles que a condenavam, e Jesus fala, né, quem tiver pecado, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, que é justamente esse o texto que foi usado, e aí a gente tentou trabalhar esse levantar, quais são os movimentos ou qual a comunicação que eu preciso fazer, quais são essa elaboração da reflexão para que essa mulher levante a sua dignidade. Senão a gente iria ficar a campanha toda refletindo sobre esse olhar da mulher no chão e não fazer esse processo do levantar, né? Então, eu acho que é a partir disso que você está colocando, as pautas, a gente sair desse comum, ou sair do que é nos apresentado e trazer outras leituras, outras reflexões. Não é no sentido de que esse está certo, esse está errado. É no sentido de que tem leituras. Porque, de repente, o artista pode ter criado o cartaz pensando justamente isso. Nós estamos nessa realidade de marginalização, principalmente das mulheres, né? A questão ser mulher no mundo de hoje, e nós somos esses protagonistas aí que devem lutar constantemente, né? Para que a gente possa resgatar a dignidade do ser humano, de modo específico, dessa mulher. Como nós educamos, né, que o tema era educação, né, e formação, educar para o amor e tudo mais, que transforma a vida da pessoa. Se eu estendi demais, desculpa, mas eu acho que é essa leitura que a gente tem que fazer, porque senão viria pronto a partir do texto base da campanha, a partir das leituras que a gente fizesse nas nossas reflexões, mas não levaria para a comunidade como é que ela vê essa imagem, como é que é esse processo. Então, foi rico nesse sentido, assim.
Então, me incomoda muito as coisas que vêm já embaladinha para você e é isso que é para pensar. Não, tem que abrir o leque, quais as possibilidades, né, de reflexão. E foi um trabalho bem legal, porque nas comunidades rurais, realmente, a gente percebeu, né, esse desconforto da mulher sempre se sentir submissa a essa realidade, né? De submissão mesmo, mas Jesus está ali justamente para levantá-la, que esse processo não tem no cartaz. E a gente fez a reflexão disso. O que precisa para que ela levantasse? Não sei se ajudou, mas é isso que eu tinha para contribuir dentro da que nós chamamos de pauta, né? Do que pensar, como é que a gente quer trazer essa reflexão. Não, é importante sim, contribuiu sim, porque comunicação popular significa fazer com as próprias mãos, a partir da história, da compreensão que a comunidade tem. Comunidade é uma coisa, é muita gente que está na comunidade, tem vários pensamentos, mas é desse liquidificador que a gente constrói uma visão ou várias visões de mundo. Então, quando o texto entra aí na construção da comunicação popular, é justamente isso, para que as pessoas escrevam, digitem, elaborem com os seus pensamentos, com a sua criatividade, dentro de um processo de construção, e não que venha pronto para reproduzir um modelo. Uma coisa que eu percebo muito é vários colegas preocupados de nós, da comunicação popular, disputarmos a comunicação com o pessoal da mídia comercial, com as fake news, com o pessoal que tem aí milhões e milhões investidos no YouTube, no Instagram e mais sei lá onde, que mídia. Mas não, acho que o nosso processo não é de concorrer com ninguém. Nosso processo é de nos reencontrar, de nos encontrar e produzir a nossa comunicação, que seja uma comunicação que venha das bases, que esteja em conexão com a construção de uma igreja povo de Deus. Isso leva mais tempo, isso é mais lento, né? São os passos lentos do povo a caminhar, só que é mais consistente, é mais verdadeiro. E é isso, é essa construção. Então, agora, eu vou trazer algumas dicas de produção de texto, não no sentido de reproduzir um modelo, mas com o objetivo de dar uma orientação para iniciar a caminhada, tá? Eu vou trazer aqui algumas dicas e a gente vai conversando. Então, gente, a partir de agora eu trago para vocês um roteiro de produção de texto, né? Umas dicas para produzir textos a partir dessa ideia da comunicação popular, lembrando que nós somos SEBs, somos comunidades eclesiais de base. Essas dicas que eu trago para vocês podem nos ajudar a produzir 3 tipos de texto. Um deles é a nota é mais curta, né? Um parágrafo. A legenda, que eu vou chamar de legenda, que é mais curtinho que um parágrafo, e a matéria, que é um material um pouco mais longo, né, de uns 4, 5 parágrafos. Eu vou tentar trazer para vocês aqui, passo a passo, para que vocês compreendam, né, e possam utilizar da maneira como enxergarem que é melhor também. Então, uma das coisas importantes para a gente entender na construção de um texto são essas 6 perguntas básicas. De certa maneira, na nossa vida, nós perguntamos, né? Mas o que está acontecendo? Quem é que está participando daquilo? Quando é que foi? Ou quando é que vai ser? Onde é que está acontecendo? Ou onde é que vai acontecer? Como é que foi aquilo, né? De que maneira aconteceu aquilo? E por que que aquilo está rolando? Por que é que está acontecendo? Essas são as 6 perguntas básicas, né? Então, detalhando um pouco mais. É o quê? O quê ele pergunta sobre o fato, né? Ou seja, que acontecimento é este? Depois eu vou dizer para você, vou aplicar com vocês essas 6 perguntas numa situação concreta, tá? O quem refere-se ao protagonista da ação, ou seja, quem está participando daquela ação, daquele acontecimento. O quando informa a data correta do evento ou do acontecimento.
O onde esclarece em que lugar o fato ocorreu ou vai ocorrer, ou está ocorrendo. O como descreve o modo, a forma, a maneira como aquela coisa está acontecendo. E o porquê, ele esclarece o motivo que gerou aquilo. Às vezes, o porquê é confundido com o para quê. O porquê é o motivo e o para quê é o objetivo. Mas não se preocupem com isso, né? Tanto um quanto o outro está valendo, estão valendo os dois, tá? Vamos passar aqui para uma situação específica, tá? Então, só para frisar para vocês. Quando nós vamos utilizar essas dicas das 6 perguntas, antes de escrever, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pesquisar. Pesquisar informações em livros, revistas, na internet, especular com alguém, conversar com alguém, né, sobre aquilo. Nós vamos no local do acontecimento fazer a cobertura. Cobertura é a cobertura comunicativa, né? Nós vamos lá cobrir, acompanhar o acontecimento. Lá no acontecimento, nós vamos conversar com as pessoas, vamos entrevistá-las. Quando você entrevista, você pega o nome, você pergunta de onde é a pessoa e mais ou menos como é que ela participa daquela situação, o que ela achou, o que ela pensa. Nós vamos no local ver, ouvir, anotar as informações, ou gravar, ou filmar. Depois nós vamos organizar os dados e escrever. Tudo isso, às vezes, passa muito rápido, né? A gente chega no lugar, pegou os materiais, já está fazendo as anotações, ou já está gravando, chegou no computador, ou ali mesmo de ladinho, no local, vai escrevendo no celular, ou no caderno, ou tem um computador portátil e vai escrevendo. Mas vejam que não dá para chegar escrevendo direto. A gente precisa se informar primeiro para ter o que escrever. Quando a gente se informa, a gente tem condições de escrever um texto mais consistente, que vai ser útil, que vai trazer informação nova para as pessoas. E isso é que é importante no nosso texto, trazer informações novas sobre aquilo, trazer informações que a maior parte das pessoas não saiba, não conheça. Isso é que vai gerar interesse nas pessoas. Porque se nós só trouxermos informações muito gerais, superficiais, talvez não interesse, porque é o que todo mundo sabe já antes de ir lá. Mas quem sabe o que está rolando no local é quem está lá. Quem é que está lá? Eu, que sou da comunicação popular da SEBS. Eu que estou lá ouvindo, vendo, anotando, gravando, entrevistando, elaborando o texto e trazendo para minha irmã e para o meu irmão. É um trabalho de missão também esse, né? Significa um compromisso com a informação dentro dessa ideia da construção de um reino de Deus justo e igualitário. Eu trouxe como exemplo para vocês esta atividade que ocorreu em Cuiabá em 2019, final do ano de 2019. Foi uma roda de conversa sobre cristãs e cristãos e a diversidade LGBT em Cuiabá, Mato Grosso. LGBT é a população de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgênero, que é uma população, é um povo de Deus ainda muito pouco acolhido por nós dentro da igreja. Teve essa roda de conversa e eu vou trazer algumas informações para a gente ver como nós construiríamos o texto dentro dessa proposta aí de responder as 6 perguntas, tá? Então, vamos lá. Aqui tem um pouco mais de letra, tá? Tá mais poluído o slide, mas não tem como, né? Para tentar explicar essa ideia aí. O que? Lembra das 6 perguntas, né? O que? Atividade sobre cristãos e cristãs e a diversidade LGBT. Quem? Ou seja, quem estava lá, quem participou, quem organizou. 30 pessoas de diversas religiões e movimentos.
A assessoria foi feita pelos padres Carlos Holanda Martins, de Fortaleza, Ceará, e Elton Thiers Melo de Oliveira, de Teresina, Piauí. E a organização foi de quem? Das comunidades eclesiais de base, SEBs, da Arquidiocese de Cuiabá e do Centro de Estudos Bíblicos, CEBI, Mato Grosso. Quando é que foi? Na tarde do dia 9 de dezembro de 2019. Onde é que foi? No CEBI, na sede do CEBI, Mato Grosso, que fica em Cuiabá, no bairro Carumbé. Como é que foi essa atividade? Ou seja, de que maneira que ela aconteceu? A partir de uma roda de conversa. Poderia ter sido a partir de uma palestra, poderia ter sido a partir de um seminário, mas não, foi uma roda de conversa. O formato é o como. E por quê? Por que é que rolou essa atividade? Pela necessidade de acolhida das nossas irmãs e irmãos lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, muitas vezes discriminadas e discriminados na sociedade e dentro da igreja também. Tá? Então, só repassando aqui. Aqui tem um raio-x das informações principais, daquelas básicas, né? O que, quem, quando, onde, como e por quê. Depois que você que está acompanhando aqui a transmissão, pode voltar nesse trecho e acompanhar certinho, anotar, fazer um exercício aí em casa, né? Pegar uma outra situação e tentar aplicar essa proposta, né? Destrinchar dentro da atividade que você perceber da sua comunidade, essas 6 perguntas e tentar respondê-las, tá? Vamos um pouquinho mais para frente. Pensando já num texto pronto, tá? Num texto que a gente vai elaborar resultado dessas 6 respostas. Vamos lá, no formato de nota. Lembra só, a nota é um texto curto, geralmente de um parágrafo, que contém as principais informações, as informações básicas, né? Então, vamos pensar nessa nota. O tema, cristãos e a diversidade, uma experiência de acolhida às pessoas LGBT, movimentou uma roda de conversa ontem, dia 9. Então, eu estou trazendo mais para perto, tá? Eu peguei uma situação de anos atrás e eu estou imaginando que ela tenha ocorrido ontem, tá? Sempre é importante vocês pensarem o seguinte: se a atividade aconteceu hoje, vamos tentar socializar ela em forma de texto o mais rápido possível. Hoje ainda, ou amanhã, no máximo daqui 2 dias, porque senão a coisa se perde na memória, né? A gente precisa estar em conexão com esse tempo de urgência. Não significa sair meio enlocado, escrevendo de qualquer maneira. Não, mas a gente precisa garantir uma certa urgência para que aquilo esteja vivo na nossa memória, tá? Então, geralmente vai ser assim, ontem, dia 9. Não precisa colocar, geralmente nós orientamos assim, não precisa colocar o mês e nem o ano, porque provavelmente o mês e o ano já vai estar no cabeçalho do site, ou já vai estar subentendido, né? Já que nós estamos em julho, então isso rolou no dia 9 de julho, certo? Então, voltando aqui. O tema cristãos e a diversidade, 2 pontos, uma experiência de acolhida às pessoas LGBT, movimentou uma roda de conversa ontem, dia 9, no Centro de Estudos Bíblicos CEBI Mato Grosso, em Cuiabá, no bairro Carumbé. Então, vocês vejam que aqui a gente colocou o que, a gente colocou o quando, a gente colocou o local, que é o onde, e aí nós complementamos. Cerca de 30 pessoas de diversas religiões e movimentos sociais participaram da atividade. Ponto. A roda teve a assessoria dos padres redentoristas
Carlos Holanda Martins, Fortaleza, Ceará, e Elton Thiers Melo de Oliveira, Teresina, Piauí. A organização da atividade foi das comunidades eclesiais de base, SEBS, Arquidiocese de Cuiabá, e do CEBI-MT. A roda foi realizada pela necessidade de acolher nossos irmãos e irmãs lésbicas, gays, bissexuais e transexuais e de combater a discriminação contra elas e eles. Vocês vejam que é um parágrafo com algumas frases. Aquelas 6 perguntas estão todas aí, né, em formas de respostas. São frases curtas. A tentativa foi de escrever com palavras que sejam compreendidas por grande parte da população. Não sei se o objetivo foi atendido, né, mas a proposta sempre é essa: escrever simples, escrever de uma forma que a maior parte das pessoas entenda o que aconteceu. Não é para escrever bonito, é para escrever de uma forma que as pessoas entendam. Então, eu espero que eu tenha conseguido chegar assim perto desse objetivo. Isso é um esforço muito grande, porque muitas vezes nós somos tentados a escrever assim, do nosso jeito, né? É do nosso jeito, mas em conexão com a comunidade. Tá bom? Vamos mais para frente aqui. Então, fazendo uma espécie de resumo da nota, que é um formato de texto. Essa nota, que eu acabei de ler ali para vocês, ela pode ser publicada no WhatsApp, pode ser publicada no Facebook, no Instagram, pode ser publicada no jornal, numa revista, num site, pode ser lida num áudio para circular nessas plataformas de áudio, ou mesmo no WhatsApp. Pode orientar uma fala da pessoa num vídeo. Então, está ali a nota. Agora, a pessoa usa da maneira como for mais interessante. Zeca, só vou abaixar um pouco aqui, porque está descarregando aqui o computador. Espera aí. Só um pouquinho. Pronto. Recarregou. Pronto. Recarregou. E lembrem-se, essa nota ela não vai sozinha. Geralmente, ela vai acompanhar uma foto ou várias fotos. Ela vai acompanhar um vídeo ou vários vídeos. Ela vai acompanhar um card, que é o cartaz digital, e ela pode ou não ter título. Tá? Depois eu vou mostrar daqui a pouco para vocês aqui, essa mesma nota com um título, uma sugestão de título. E assim, é legal sempre terminar a nota pedindo para o pessoal compartilhar. É importante, né? Olha, vai lá, meu irmão, compartilha essa informação, vamos semear a boa nova, né? É a nossa forma de engajar a pessoa para que ela participe dessa construção da comunicação popular, tá? Então, vamos lá. Aqui tem mais um complemento sobre a nota ainda, tá? Então, é a mesma nota, só que agora tem um título e lá embaixo tem aquela ideia, compartilhe. Então, vamos lá. Como é um processo de construção coletiva, o nosso aqui, eu vou ler, sem pressa, com calma. O título que eu sugeri, Roda de Conversa, dialoga sobre cristãos e diversidade LGBT. Ou poderia ser Roda de Conversa, discute sobre cristãos e diversidade LGBT, mas o termo discute, nesse contexto aí, pode dar a impressão de briga. Então, a gente pode usar dialoga, ou um outro termo, né? Mas, geralmente, é assim, você diz o acontecimento, no caso, roda de conversa, entra com um verbo, no caso aí, dialoga, e põe o restante. É uma fórmula de título bastante conhecida, que pode ser utilizada. Não é regra, é só uma sugestão. A gente pode criar os nossos títulos. Então, vamos lá, de novo, tá, gente? O tema Cristãos e a Diversidade, uma experiência de acolhida às pessoas LGBT, movimentou uma roda de conversa ontem, dia 9, no Centro de Estudos Bíblicos, CEBI-MT, em Cuiabá, no bairro Carumbé.
Cerca de 30 pessoas de diversas regiões e movimentos sociais participaram da atividade. A roda teve a assessoria dos padres redentoristas Carlos Holanda Martins, de Fortaleza, Ceará, e Elton Thiers Melo de Oliveira, de Teresina, Piauí. A organização da atividade foi das comunidades eclesiais de base, SEBs, Arquidiocese de Cuiabá, e do CEBI-MT. A roda foi realizada pela necessidade de acolher nossos irmãos e irmãs lésbicas, gays, bissexuais e transexuais e de combater a discriminação contra elas e eles. Compartilhe esta informação com seus contatos, seus amigos, aí o termo que vocês quiserem. Vamos semear a boa nova. Eu coloquei essa frase final que foi para reforçar, mas vocês podem utilizar qualquer frase que tenha a ver com essa perspectiva, né? Ou vocês não precisam utilizar, é só uma ideia para reforçar, tá? Agora, eu vou propor para vocês a mesma atividade, só que tentando escrever uma legenda. Legenda é o que eu estou chamando de um texto mais curto do que a nota, tá? Então, vocês se lembram, essa é a roda de conversa sobre cristãos e diversidade LGBT em Cuiabá. Olha como é que ficou uma proposta de legenda. Está mais curto que o outro, tá? O tema Cristãos e a Diversidade LGBT movimentou uma roda de conversa ontem, dia 9, no Centro de Estudos Bíblicos CBMT, em Cuiabá, no bairro Carumbé. A organização foi das comunidades eclesiais de base, SEBs Arquidiocese de Cuiabá e do CEBI-MT. Só isso de informação, tá? Aliás, tem mais um pouquinho, mas veja só que eu não acrescentei as outras coisas lá. Depois vocês podem comparar. Ou eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Eu não pus, ó como é que estava, cerca de 30 pessoas, diversas religiões, movimentos sociais. Na legenda eu não pus, eu pus mais curtinho, que é o sumo, né? Assim, o mais elementar. E aí eu complemento dizendo o seguinte: confira o áudio de uma das pessoas que auxiliou no encontro. O padre Carlos Holanda Martins, de Fortaleza, Ceará, ou auxiliou o encontro, né? Ouça e compartilhe, vamos semear a boa nova. Por que é que eu escrevi menos? Porque essa legenda, ela vai vir antes de um áudio. Imagina aí no WhatsApp, por exemplo. Você põe essa legenda e logo em seguida você transfere o áudio com a entrevista que você fez com o Padre Carlos. Aí o Padre Carlos vai dizer, olha, vamos imaginar, né? Foi muito importante essa roda, teve aqui umas 30 pessoas, pessoal de vários movimentos, da igreja também, é importante a gente discutir isso, esse assunto para acolher as nossas irmãs da população LGBT, ou seja, grande parte da informação quem vai trazer é o entrevistado. Eu só coloquei ali a informação básica, porque ela tem que vir, porque senão, se só manda o áudio, ou se só manda o vídeo do padre, a pessoa vai ficar perdida nesse mundaréu de informações. A legenda, né, ela vai ter o papel, a função de dar um sentido para aquilo, de dizer, olha, o áudio que vem aí, o vídeo que vem aí, ou as fotos que vem aí, tem a ver com isso, certo? Então, essa é a proposta de legenda, já é um segundo formato de texto, tá? É a legenda aqui, deixa eu ver. Tá, aqui só está uma repetição, né? Aqui está a legenda como se fosse no áudio. Aí nessa outra, como se fosse em forma de vídeo, né? Confira a entrevista em vídeo de uma das pessoas, Aqui outra, né? Outra proposta, mas é a mesma coisa, só dizendo o que vem depois. Confira as fotos da roda de conversa e compartilhe. Então, veja só, sempre está anunciando o que vem depois da legenda. Só para fechar essa parte, aqui, ó, para a gente centralizar um pouco sobre esse formato da legenda. A legenda, ela pode ser publicada no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, acompanha áudio, ou vídeo, ou fotos,
e ela pode ou não ter um título. E é legal terminar pedindo para o pessoal compartilhar. Então, veja só, aqui uma proposta mais completa. Com título, tá? Cristãos e diversidade LGBT é tema de roda. Ou cristãos e cristãs e diversidade LGBT é o tema que rola na roda. Sei lá, aí a gente vai trabalhando conforme você achar mais interessante, né? Pode usar a criatividade. Aí está lá o texto e embaixo confira as fotos da roda de conversa e compartilhe. Vamos semear a boa nova. Beleza? E aí, por último, tem aqui uma proposta de um terceiro formato, que é a matéria. A matéria, ela tem mais informações, ela é mais completa e mais aprofundada. Ela completa ou aprofunda as informações do primeiro parágrafo. A matéria tem de 4 a 5 parágrafos, 20 a 30 linhas, mas pode ter mais, ou pode ter um pouco menos. E assim, como é um material mais longo, é legal que não seja só um relato, ou seja, só você contando. É legal que você ponha ali entrevista com uma ou outra pessoa. Agora, não vai entrevistar só quem organizou. Procure entrevistar quem participou também. Não vai entrevistar só padre, só freira, só bispo. Entrevista quem participou também. Todo mundo é povo de Deus. Vamos ver aqui, então, tá? O primeiro parágrafo da matéria seria aquele que nós já vimos, mas eu vou repetir. Agora, imagina que é um texto maior. O tema Cristãos e a Diversidade, uma experiência de acolhida às pessoas LGBT, movimentou uma roda de conversa ontem, dia 9, no Centro de Estudos Bíblicos, CBMT, em Cuiabá, no bairro Carumbé. Cerca de 40 pessoas de diversas religiões e movimentos sociais participaram da atividade. A roda teve a assessoria dos padres redentoristas Carlos Holanda Martins, de Fortaleza, Ceará, e Elton Thiers Melo de Oliveira, Teresina, Piauí. A organização da atividade foi das comunidades eclesiais de base, SEBs, Arquidiocese de Cuiabá, e do CEBI-MT. A roda foi realizada pela necessidade de acolher nossos irmãos e irmãs lésbicas, gays, bissexuais e transexuais e de combater a discriminação contra elas e eles. Parágrafo 2. Tudo isso aqui é proposta, tá, gente? Então, tentando aprofundar e complementar o primeiro parágrafo, olha só. O padre Carlos, teve contato com as questões LGBT a partir do trabalho que desenvolvi em Teresina, no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quando ele trabalhava lá em Teresina, né? Em meio às 20 mil pessoas que passavam pelo local para rezar, refletir e confessar, ele encontrou repetidos relatos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros que tentavam se matar, se automutilavam, eram agredidos fisicamente e moralmente. Principal motivo, rejeição por parte da família ou da igreja. Como é que eu fiquei sabendo disso? Porque eu tive lá nessa atividade e entrevistei o padre e ouvi o padre falar na roda. Olha a importância da gente estar presente no local para fazer a comunicação popular. Parágrafos 3 e 4. Aí abre aspas, né? Quando a gente abre aspas, a gente está colocando um trecho da entrevista. Aí o que diz o padre, né? Devemos acolher a dor dos pobres, assim como acolher todos os tipos de dor e valorizar o amor, porque dor não se mede e só sabe quem sente. Por isso devemos acolher a dor das pessoas enquanto elas estão vivas e não depois de mortas. Fecha aspas, completou Padre Carlos. O outro parágrafo, né? Para não ouvir só o padre. Após os comentários,
dos assessores, a palavra foi aberta para as demais pessoas se manifestarem. Várias pessoas, várias delas, relataram casos de violência dos quais ficaram sabendo ou que sofreram na própria pele. Colegas que se mataram ou gente que se corta para tentar aliviar o sofrimento. E também houve depoimentos de que o amor e o respeito salvam vidas, porque evitam o suicídio e aumentam a autoestima. Aí, já finalizando, outro parágrafo. Abre aspas. Aí entra a entrevista ou trecho da entrevista de uma outra pessoa. Jesus praticou o amor com todas as pessoas, principalmente com as excluídas. E a palavra bíblica nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fecha aspas. Disse, emocionada, a coordenadora estadual da entidade Mães pela Diversidade, Josi Marconi. Último parágrafo. Ao final da roda de conversa, houve um café partilhado, ou seja, o pessoal levou as coisas ali, né, para partilhar, e uma roda de música, celebrando a união entre todas e todos. E aí eu fechei o texto. É um texto mais longo, se vocês perceberem, tem lá as respostas principais do primeiro parágrafo, e daí vai desenvolvendo um pouco mais a partir daquilo que eu vi e ouvi, porque eu estava lá. Tá certo? Isso aqui vocês podem acompanhar depois, né? Vocês podem voltar desde o primeiro parágrafo, mas dá para vocês perceberem, né? Que é um texto mais longo, mais aprofundado e que tem trechos de entrevistas. Então, finalizando aqui a questão da matéria, a matéria ela é mais utilizada em site, em jornal, em revista. Ela pode ir também no WhatsApp, assim, inteira, mas ela é mais longa, né? Tem que avaliar se as pessoas vão ler esse material mais longo no WhatsApp desse jeito. Muitas vezes a gente manda o link da matéria para a pessoa entrar. Mas se no seu meio, ou se você entende, né, fazendo uma pesquisa ali com o pessoal, que a turma vai ler, põe inteira. Ou põe o link da matéria e põe inteira. Eu já vi situações de uma colega de comunidade eclesial de base do Amazonas falar o seguinte, olha, não adianta mandar o link, porque tem um pessoal, né, o pessoal mais idoso, que não clica no link. Mas se tiver escrito, o pessoal lê. E outra coisa que ela me falou, olha, tem vezes que não adianta mandar o texto escrito, ainda que seja curto, porque tem muita gente que lê com uma certa dificuldade, ou que não enxerga direito, né? Porque as letrinhas são pequenas, tal. Então, o que a gente faz lá? A gente manda o link, manda o texto e manda um áudio lendo o texto. Olha que interessante, né? Se o objetivo é comunicar, é estabelecer contato com a pessoa, então, de repente, você pode mandar o texto escrito e também o texto lido, né, em forma de áudio. Porque eu tenho reparado, né, muitas pessoas, muitas vezes, muitos idosos, muitas idosas, clicam no áudio e vão ouvindo por essa determinada dificuldade de ler o texto ali, né, de conseguir enxergar tudo. E às vezes, né, o texto é um pouco mais longo, mas ouvindo a pessoa toca em frente e compreende. E uma última ideia é pegar essa mesma matéria e a pessoa aparecer num vídeo, lendo o texto ou interpretando aquele texto, ou aquele texto sendo lido e imagens por cima aparecendo, tá? Só para vocês verem como é que o texto ele pode estar presente em vários formatos de mídia, né? Só para finalizar aqui, essa mesma matéria, ela não vai sozinha, ou geralmente ela não vai sozinha. Ela vai acompanhar foto, ou vai acompanhar um vídeo, alguma coisa nesse sentido, né? Para não ficar só o texto. Essa matéria pode ou não, aliás, geralmente ela tem título, mas daí eu vou deixar para vocês, tá? Façam o exercício aí de sugerirem um título. De repente pode ser o mesmo título da nota lá, né?
E é bom citar o nome, quando é matéria, como é um material mais longo, é legal citar o nome da pessoa que fez, o nome da pessoa que fotografou, o nome da pessoa que filmou, ou o nome da pessoa que fez o áudio, tá bom? Aqui, ó, um resumão. Eu não gosto desse estilo vestibular, mas assim, só para sintetizar. É uma forma de eu me organizar também. Vamos lá. O texto, ele organiza o fluxo de informações e acompanha todo tipo de material e de plataforma. Fica de olho na pauta. Não adianta você saber escrever rápido, trazer todas as informações, socializar para o pessoal, se não tiver conexão com a comunicação popular. Se não tiver comunicação com a construção de uma igreja povo de Deus em saída, não adianta. Então tem que ter essa abordagem da base. Entrevista o pessoal que está fazendo a coisa. Reflita sobre o que é comunicação popular. Fique de olho naquelas 6 perguntas, né? Porque elas vão te orientar. Não é engessado, viu, gente? Tudo que eu coloquei aí não está engessado. É uma proposta, é uma forma de fazer. E aí, produzir textos significa pesquisar, ouvir, observar, entrevistar e escrever. A escrita é o resultado de um processo. Ela não é o primeiro passo. Você dá vários passos, aí você escreve. E a pessoa que vai ler, ela vai construir o processo dela também. E só relembrando, o texto curto é uma nota. O texto curtinho, eu tô dando o nome de legenda. Ele pode ter outros nomes em outros lugares, mas eu estou dando o nome dele de legenda. E o texto um pouco mais longo é a matéria, tá bom? E aí, Zeca, eu vou voltar com você, caso você tenha alguma pergunta, para a gente socializar aí e já ir nos encaminhando para os finalmente. Queria colocar junto com você desse exemplo de matéria ou de pauta que você trouxe, né? Porque, assim, nós estamos realmente num tempo muito complicado de informação e de formação, né? E foi muito importante você trazer já uma pauta polêmica. Hoje, no mundo que nós estamos e na igreja que nós estamos, poderia surgir algumas informações equivocadas dessa atividade que foi realizada. Então, veja como é importante a comunicação e a participação nossa nessas atividades, porque a gente contribui para que haja uma comunicação e uma informação limpa e sincera, né? Eu participei do processo, eu estava lá, então as coisas que estão falando sobre isso não são verdades, porque na hora que você foi apresentando os modelos e tema por tema, né, usando todos os 6 pontos lá, eu comecei a imaginar na comunidade se tiver algum grupo que simplesmente diga assim, por exemplo, grupo realiza um encontro para falar sobre ideologia de gênero. Entendeu? E aí, essa forma equivocada de fazer uma leitura do encontro tão importante, de falar do sofrimento das pessoas, do número de assassinatos ou de suicídios, né, que traz toda essa temática, ela será cobertada por um grupo da qual que não quer discutir sobre isso dentro da igreja, né, ou dentro da sociedade. Então, eu achei fundamental você trazer isso, porque a comunicação popular tem esse papel principal, né, de você fazer com que as pessoas ampliem um pouco mais a sua visão e não seja também repetidoras de grupos conservadores ou de grupos que não aceitam essa forma de diálogo, de abertura, né? Eu achei fantástico isso. Então, Zeca, esse tipo de assunto e vários outros, eles são importantes e eles estão aí, eles existem porque essa é também a realidade. E a gente tem que estar preparado, né? Quem é filho de Deus, quem tem Jesus por um exemplo de transformação, um irmão missionário, acaba entrando em situações em que, assim, de enfrentamento. Isso faz parte da vida. A gente não vai construir a informação com medo.
mas a gente vai tentar construí-la de maneira estratégica para que seja informado. Agora, nós sabemos que lá na frente um grupo ou algumas pessoas podem deturpar, mesmo que nós sejamos o mais corretos possíveis. E aí é sempre ir pensando como fazer o enfrentamento, como apresentar as coisas de maneira objetiva e envolvente, e assim, não ter medo. Se a pessoa quer dialogar, vamos dialogar, mas muitas vezes ela não quer dialogar. E a gente vai tocar o barco, nós vamos continuar construindo. Os acontecimentos do dia a dia estão mostrando que nós precisamos ter cautela, mas não podemos nos acovardar. Nós temos de ser corajosos e termos no nosso horizonte, na nossa prática, essa coragem encarnada de um Cristo irmão, acolhedor, solidário e que caminhou. Nós precisamos continuar a caminhada. Agora, pensando nisso que você colocou, talvez seja importante, em outras situações de formação, de repente nós pensarmos uma oficina sobre uma comunicação estratégica, sobre assessoria de comunicação. Olha, tem um pessoal aí que vai tentar bombardear tudo o que for feito pelas comunidades eclesiais de base, ou se já tentam fazer isso, como é que a gente age não só reagindo, mas também dando um passo na frente? Uhum. E a vida é assim, né? Eu acho que faz 50 anos que as SEBs estão nesse turbilhão e seguem em frente. Você me lembrou também que como é importante você fazer parte do processo e você caminhar com a comunidade. Então, você ser um comunicador que você faz parte da comunidade, você está no dia a dia da comunidade. Nós, franciscanos, realizamos no dia 3 de outubro, dentro das festividades e da programação para comemorar o nosso fundador, o São Francisco de Assis, no dia 3 nós temos uma celebração chamada Trânsito de São Francisco, que é a passagem, né, da sua morte. Então, a gente tem uma celebração que a gente realiza todo dia 3. E aí foi feita uma matéria que o padre avisou na missa que no dia 3 nós iríamos realizar na comunidade o trânsito de São Francisco. E saiu uma legenda dizendo que nós, no dia 3 de outubro, iríamos parar o trânsito. Entendeu? Então você, não, essa pessoa não é da comunidade, não sabe o que seria. Então, esses equívocos, às vezes, assim, que é justamente dessa necessidade de você criar pautas ou você criar temáticas da qual você precisa ter esse. Não é um respaldo, mas você precisa estar no processo dessa construção, né? Não, porque a gente não é simplesmente para encher as nossas páginas, vamos por assim, né? Somente nas redes sociais. Precisa ter assunto, precisa ter assunto. Não, você precisa decidir que esse assunto é importante e esse assunto traz uma verdade, né? Principalmente nisso. Sim. E E aí aí, eu. Zeca, Pode desculpa, dizer. desculpa. Não, é que eu queria trazer também, dentro de. Ó, gente, essa oficina, nós estamos aqui partilhando como uma possibilidade de entregar a vocês e deixar com vocês um material para nosso aprofundamento, né, formativo, para garantir a nossa oficina presencial com bastante afinco, né, nesse sentido. E dentro dessa estrutura que você apresentou, Gibran, nós temos outras formas de se comunicar como parte que muitas vezes não se adequa ao que nós chamamos, ou como você colocou, um texto jornalístico, um texto que tem a estrutura jornalística, né? Então, por exemplo, nas comunidades a gente percebe muito a questão da poesia, dos contos, né? Expressões culturais, que esse é um texto trazido dessa elaboração da pessoa, dessa reflexão da pessoa, e que a gente pode usar, porque quando você comentou visualize esse vídeo a respeito da matéria, eu logo pensei que de repente tivesse no meio daquele pessoal que participou uma poetisa que tenha feito uma leitura a partir da reflexão deles e ter feito uma poesia, e a gente conseguiu filmar ela fazendo esse espaço, né, cultural no evento, e a gente jogar junto com a matéria ou junto com a legenda, né? Eu pensei assim, que a gente tem N forma de trazer o assunto, né?
Eu fiz a opção de concentrar nesse texto, digamos assim, mais jornalístico, porque é um pouco mais a minha praia e porque, no meu entendimento, pode ajudar a perceber o que é pauta, o que é assunto na comunidade. Mas existem, como você falou, várias formas, vários formatos de texto. Tem o repente não, o cordel. Tem vários colegas nordestinos, acho que aqui em Mato Grosso deve ter também colegas que façam o cordel, mas em específico eu tenho alguns colegas nordestinos que são das SEBs, que eles fazem a notícia ou divulgam uma informação em forma de repente. E aí é escrito, e isso pode ser gravado em forma de áudio, pode ser filmado, ou ele pode estar falando e pode estar correndo algumas imagens por cima. E aí, sempre que tem duas ou três mídias juntas, né, áudio, vídeo e o texto, você vê que vai precisar de uma equipe. Ou seja, algumas pessoas que vão se juntar para fazer aquela coisa. O texto ele vai entrar numa perspectiva de colaborar, de ajudar a construir. Ele vai estar ali dando uma orientação, mas vai entrar um áudio, vai entrar um vídeo. Então, tudo é possível. E você falou uma coisa interessante, porque a gente não precisa ficar só nesse formato mais jornalístico. A gente pode fazer rolar nos WhatsApp da vida, nos sites, nos Instagram, nos jornais, as poesias, os recados. De repente, a gente consegue fazer um programa de SEBS e tem lá o momento dos recados, dos avisos, ou num informativo impresso, tem lá algumas frases de pessoas da comunidade, né? De repente chega lá um cidadão, uma cidadã, né, importante da comunidade, pelo que ela faz, e diz: olha, não tenham pressa, quem faz o tempo somos nós. Oh, que frase legal, anotei, a gente destaca lá no jornal. Né? Então, é muita coisa que pode ser feita. Você deu até uma ideia para, de repente, eu trazer esses outros formatos, de alguma maneira, na oficina presencial, em agosto, em Rondonópolis. Pois é, então você que está aí nos acompanhando nesse vídeo nosso aqui, se aquecendo para o presencial, a gente ganhou um presentão, porque esse aqui foi um momento de partilha de saberes mesmo, assim, fantástico, para que a gente possa crescer nesse nosso desejo de comunicar, né? As nossas comunidades eclesiais de base necessitam dessa experiência de comunicação, e uma comunicação com os pés no chão, verdadeira, né? Uma comunicação que faça com que a gente crie laços, né? Eu acho que esse que é o grande desafio nosso. Então, muito obrigado, Gibran, por essa experiência conosco. Obrigado, Zeca, pela oportunidade. Obrigado você que tá acompanhando o material. E vamos lá, né? Agora, Bom, nós vamos ter uma primeira etapa online, e aí em agosto, né, dia 19, 20 e 21 de agosto, em Rondonópolis, a gente se encontra presencialmente para dar continuidade a esse processo de comunicação popular, no meu caso aqui, a partir do texto, e agora que o Zeca falou, pensando também nos vários outros formatos. Como que você poderia fazer ou pensar assim, se a pessoa que acompanha esse vídeo e até o dia 19 de agosto, seria importante eles estarem atentos até chegar esse dia 19, que poderia partir desse material formativo nosso para que possa levar alguma coisa, ou se você acha que acompanhando esse vídeo já está bom, ou eles prestem atenção em alguma coisa para poder partilhar lá junto. Olha, Zeca, o que eu penso? Eu fiz a opção de trabalhar esse formato, né? Mais jornalístico, né? Pensar as perguntas e respostas e fazer nota, legenda e matéria. Uma ideia pode ser o seguinte: você que está nos acompanhando aí, acompanhar o vídeo, parar o vídeo, né, porque ele tem uma carga informativa, às vezes mais densa. Então, quando pesou um pouco, para, volta, anota ou digita e tenta fazer o exercício. Você pode fazer 2 exercícios. Primeiro, pensa aí na sua comunidade algumas sugestões de pauta, alguns assuntos que são interessantes de serem divulgados. É lógico que tem assunto todo dia,
mas às vezes nós não percebemos que isso está rolando. Como nossa cabeça, às vezes, está muito focada numa perspectiva do padre, do bispo, ou no noticiário geral, a gente acha que não tem notícia na nossa comunidade. Então começa a olhar para dentro da comunidade, e anota sugestões de pauta. Depois disso, tenta desenvolver aquele exercício, respondendo as 6 perguntas. Tenta fazer ali uma nota, depois uma legenda, depois uma matéria, e faz circular no seu grupo. Não precisa ser num grupão, né? Porque de repente a, 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 a matéria, o assunto já vai estar mais antigo, mas manda para o seu colega, manda para o Zeca, manda para mim, manda para alguém, né, para fazer um teste, aí a pessoa vai olhando, ah, legal isso aqui, e vai exercitando. Se você quiser levar para os dias 19, 20, 21 algum material pronto para a gente dar uma olhada e socializar, vamos, leva, a gente abre um espaço lá para socializar algumas experiências de exercício que você já fez. Porque a proposta da oficina lá, os momentos da oficina, eu estou montando ainda, né? Então, se tivesse várias pessoas fizerem isso, de fazerem alguns exercícios, a gente já dá uma olhada lá, ou em separado, no intervalo, no café, no almoço, ou mesmo dentro da oficina. A gente dá um jeito lá, porque o importante é ter a gente se apropriar da coisa e ir fazendo com as nossas mãos. Não é reproduzir modelo, é a gente se apropriar e ganhar autonomia e ir fazendo. De repente, isso que eu estou falando aqui, muita gente aí já faça e só vá aperfeiçoar ou vá me dar algumas ideias, ou a gente vai pensar isso no formato da poesia, do cordel, da frase, de uma reflexão. Não sei, né? Tem muitos gêneros, né, de texto. Tá bom, Do Gibran, muito artigo, sei lá. obrigado. Aham, Beleza, Zeca. tá Beleza, bom. beleza. Obrigado pela oportunidade. Falou.